Oi, turma. Professora Áurea aqui. Meus amores, hoje é para vocês já estarem caminhando para a etapa final dos seus textos. Não é quase final, é a penúltima etapa. Semana que vem vamos concluir de vez. Então, presta atenção aqui. Passo a passo para a escrita da sua crônica. É para fazer a crônica? Meu filho, você não fez ainda, minha filha? Acorde para Jesus e faça, tá? Senta a bundinha na cadeira e vai tentar imaginar para poder escrever seu texto. Aí, se você estiver muito sem ideia, muito sem saber, muito sem norte, aproveita esse arquivo aqui, esse vídeo, para poder se orientar. Então, vamos aqui, ó. Atenção às dicas para melhorar o seu texto. Vamos lá. Para quem já escreveu, né, daí vai melhorar. Quem não escreveu ainda, vai fazer a sua primeira versão agora. Primeiro, escolham um fato do cotidiano que envolva Caucaia. Qual fato, professor? O que quer que vocês desejem? Pode ser sobre abandono de animais, como, por exemplo, um dos alunos tratou. Pode ser sobre um acidente que tenha ocorrido. Pode ser sobre simplesmente contemplar um dia de praia. Vai depender aí da sua imaginação. Segundo, seu texto precisa ser literário. Ou seja, importem-se com a estética, com as palavras e expressões de modo a causar alguma emoção em seu leitor. Você não está escrevendo uma notícia. O seu texto ele não é informativo, ele é para entretenimento, certo? É para entreter, é para ser recreativo de fato. Ainda que cause alguma emoção no leitor, como por exemplo a reflexão. Mas você não deve fazer um texto informando alguma situação, tal qual como ela aconteceu, passando dados como se fosse, por exemplo, uma notícia, que é o que a maioria de vocês vem tentando fazer. O título ele não é o resumo do seu texto. O título ele tem que causar curiosidade, por exemplo, tá certo? Terceiro, lembre-se de situar seu leitor no tempo, por exemplo, manhã, tarde, noite, tempo passado, tempo presente e no espaço, como é que é a localização desse lugar. Lembrem-se que vocês têm que falar de Caucaia, certo? Tem que inserir alguma característica de Caucaia, o nome Caucaia no seu texto. No seu texto precisa aparecer o nome Caucaia e alguma característica dela, pois essa é uma determinação da Olimpíada de Língua Portuguesa. Quarto, dividam seu texto em no mínimo 5 parágrafos, com 5 linhas cada. Vocês podem fazer 5 parágrafos ou mais, se desejarem, tá? Quinto, procurem causar curiosidade em seu leitor, de modo a instigá-lo em comunicar a leitura do texto de modo a instigá-lo em continuar, né, a leitura do texto desde o título até o fim da escrita. Então, o objetivo é o que? É causar curiosidade na pessoa que vai ler seu texto, desde o título até o final dele. Sexto, não usem expressões que costumam utilizar em espaços virtuais, como, por exemplo, kkkk, rsrs, tlgd, que é o tá ligado, blza, que é o beleza, símbolos de emoji, carinha de feliz, carinha de triste. Não façam isso. Vocês não estão escrevendo um texto para seu colega, uma pessoa de sua intimidade no WhatsApp. Isso não tem nada a ver. A escrita aqui, qual é o gênero? É um texto literário, é uma crônica, é um texto fictício, tá? Não é verdade o que você vai escrever. Além de marcas de oralidade que não são necessárias, né, gente, no texto. Por exemplo, aí, eu acho legal, mano, que doido, muito maluco, e outras marcas de gíria que se não couber no texto, não coloco. Mas se couber, se for coerente com a história, tudo bem. Mas não sendo, por favor, não coloque. Sétimo, pensem em seus leitores no momento da escrita, pois não estão escrevendo para si e nem para mim, professora, tá? Mas para seus colegas de turma, seus colegas da escola, seus familiares e até pessoas de outros estados. Desse modo, escrevam de um modo cativante. Usem a imaginação, abusem dela, tá certo? Oitavo, reescrevam ou escrevam seus textos a lápis. Depois façam a revisão e correção somente após isso, passem o texto à caneta. Então tem que fazer o texto a lápis antes de mandar para mim, porque eu percebo que vocês têm uma pressa em mandar como se só enviando aquilo dali fosse suficiente. Não é, o texto é seu, você é o autor, por favor, tenha comprometimento com o seu texto. Leia com atenção antes de me enviar, verifique, revise, veja se é aquilo mesmo que você quer enviar para alguém. E também, depois disso, vocês vão ter que de revisar, verificar, passa o texto à caneta, bate uma foto, envia no grupo e também digita, tá? Hoje a atividade é para vocês fazerem a crônica ou concluírem, que já começou ontem, e também digitar. Eu preciso do texto digitado justamente para colocar no nosso livro digital. Veja abaixo como deve ficar a estrutura do seu texto. Abaixo segue algumas orientações de como podem escrever seus textos. Olha aqui a estrutura, ó. Primeira coisa, aqui do ladinho, título da sua crônica, salta uma linha no seu caderno, né? Coloca seu nome completo, salta uma linha e aí começa a escrever seu primeiro parágrafo. São 5 parágrafos, tá certo? Primeiro parágrafo, faça um recuo da primeira linha de cada parágrafo com seu dedinho mindinho. Você vai botar o dedo mindinho na margem no início da margem da linha
e vai marcar, pronto, a partir do final aqui do dedo midinho começa o teu parágrafo. Então vai ficar um espaço entre o início do teu parágrafo e o início da margem da linha, certo? Tem que fazer isso? Tem, para marcar para o seu leitor o parágrafo, para ele visualmente, já estruturalmente, já olhar ali, bater o olho e ver que aquilo é um parágrafo, o início de um. Ou use, se você não quiser usar o dedo midinho, use a tampa de uma caneta, tá? De uma caneta Bic, por exemplo, e marca essa margem. Depois, não salte linhas. Pessoal, não se salta linha no meio do texto, tá? Não façam isso. Aí, o que é que você pode fazer aqui no seu parágrafo? Eu dou sugestão no primeiro parágrafo. Seu parágrafo deve conter, no mínimo, 5 linhas, não é como nós já combinamos. Escreva cada parágrafo até o final da linha e, em seguida, faça a continuação na linha seguinte. Pessoal, tem gente que escreve como se estivesse fazendo um poema. Começa aí no meio da linha, para e vai lá para baixo. Continua aí no meio, para. Não é para fazer isso não, vocês não estão fazendo poema não, é um texto em prosa. Tem que começar do início do parágrafo, né? Vai até o fim, depois continua na linha seguinte, até o início, vai lá para o início da linha e continua até o final da linha e assim vai, tá certo? Então, aqui a dica para iniciar o parágrafo. Ó. Inicie situando o seu leitor no tempo e espaço de calcaia. Vou aumentar aqui um pouquinho. Por exemplo, certa manhã, estou marcando o tempo, ó, certa manhã ensolarada, certa tarde chuvosa, certa noite iluminada pelo luar, estava passeando, aí isso daí eu acabei de marcar o tempo, né? Eu estava passeando pelas ruas do meu querido bairro Tabu, Boicaraí, isso daqui é a marcação do quê? Do espaço, tá certo? Contemplando a vastidão da praia, e você continua. Isso aqui é um exemplo, não é para você fazer isso não, tá? Daí você faz uma boa descrição da cena que você quer mostrar ali para o seu leitor, tá certo? Parágrafo 2º, a mesma coisa, faz o recuo, não salta a linha, faz 5 linhas no parágrafo e nessas 5 linhas você vai fazer o quê? Você vai desenvolver a sua narração. Apresente a situação que deseja narrar de modo a causar curiosidade em seu leitor. Exemplo, estávamos curiosos para saber o que havia nos escombros, diante dos rumores ainda mais altos, tanana, e aí continua. Escreva de um modo literário, use a imaginação. Vocês não estão fazendo apenas relatando alguma coisa, vocês estão escrevendo um texto literário, então tem que causar impacto no seu leitor sim, tá? Uma emoção nele. Terceiro parágrafo, faz de novo o início do parágrafo, o dedo midinho, a tampa da caneta, faz o recuo da primeira linha do parágrafo e continua o texto. 5 linhas cada parágrafo, né? Não salta a linha. E aí o que é que você pode fazer? Ó? Seu parágrafo deve ter 5 linhas. Vamos aqui. Continue sua narração, tá? Continue sua narração desenrolando a situação que causou curiosidade. Exemplo, quando vimos que havia entre os escombros, ficamos maravilhados. Daí aqui você já está desenrolando a situação que você apresentou lá no parágrafo anterior. Escreva de um modo literário, use a imaginação. No 4º parágrafo, mesma coisa. Marca o início do parágrafo com o dedo midinho ou com a caneta. Faz o recuo só da primeira linha, continua escrevendo, são 5 linhas. E o que é que você vai escrever nessas 5 linhas? No 4º parágrafo, caminhe seu texto para encontrar soluções para o conflito que foi narrado. Exemplo, ainda que ocorra o abandono, vamos supor que lá o que a pessoa encontrou nos escombros foi alguns gatinhos, alguns cachorrinhos. Ainda que ocorra o abandono de animais em Calcaia, há pessoas que também se importam com o bem-estar deles e de tudo fazem para abrigá-la. Aí você continua. E aí vai para o 5º parágrafo, né? Escrevendo sempre de modo literário. Faz o recuo da primeira linha do 5º parágrafo também, escreve em 5 linhas. E dentro dessas 5 linhas, do último parágrafo, é que você vai fazer o desfecho do seu texto, tá? Faça o desfecho do seu texto de modo a impactar alguma emoção do seu leitor. Por exemplo, uma reflexão, um tom mesmo de humor, uma ironia. É isso daí que você tem que fazer ao longo do texto. E no final, arrematar. E aí você conclui, tá? Não é para me entregar um texto simplesmente relatando alguma coisa. Hoje de manhã eu escovei os dentes, depois uma coisa do meu cotidiano. De manhã eu escovei os dentes, depois eu fui comer, fui merendar, depois eu fui almoçar, depois eu fui brincar no celular. Ei, quem é que quer ler isso? Nem você. Então presta atenção, você tem que escrever de modo a cativar o seu leitor. Você pode até colocar alguma coisa da rotina de uma pessoa, por exemplo, nessa pandemia, que as pessoas estão sempre dentro de casa. Você tem que fazer isso de um modo literário, né? Não é só relatando. De manhã escovei os dentes, depois fui merendar, depois... Que coisa mais chata, quem é que quer ler isso? Ninguém, nem mesmo você. Então preste atenção, você tem que cativar a pessoa que você está lendo. Após finalizar o seu texto a caneta, bata uma foto, manda no grupo, bem nítida, dá por favor. E também digite esse texto. Eu preciso das duas coisas, o texto da sua letra e o texto digitado. Por quê? Porque é uma determinação da Olimpíada. Eu preciso dos textos para poder compor o álbum de vocês, os textos de vocês, tá certo? E no caso do texto digitado é para o nosso livro, que eu vou montar
o nosso livro de texto de crônicas. Desde abril que eu venho trabalhando com isso, eu espero que agora vocês finalmente entendam como deve fazer. E aí, semana que vem, nós vamos fazer só os ajustes finais e vamos ter praticamente já a finalização de tudo, tá? Para a gente concluir, eu terminar de montar o livro e aí disponibilizar para vocês, para a escola, para os amigos, tá bom? Então, coloca a mão na massa e vai lá terminar teu texto.